Oi. Mil desculpas, eu não sei, meu celular deu 100%, deu totalmente, travou. Agora vamos Travou. ver, É, esperemos travou. que vá. Então É pronto, isso. desculpa Lu, desculpa todo mundo, vamos lá, Sim, retomar. desculpa, gente. Não, mas aí então é isso. Sem a participação, né, de todos esses grupos que são os grupos marginalizados e que estão sujeitos a possivelmente participar da prostituição, foram automaticamente criminalizados simplesmente porque se assumiu que o tráfico era produto da prostituição. E não, na verdade, Sim. não é isso. O tráfico, ele é Uhum. produto de um crime mesmo, né? Mas que também muitas vezes se olha somente para o crime e somente para quem está cometendo esse crime e que tem que, claro, né, olhar para isso também, Uhum. porque são casos que geram exploração e que podem gerar, enfim, mortes e todos os tipos de violações de direitos humanos. E Claro. aí, e aí quando você percebe, e aí se você olhar somente para o crime e não olhar no motivo pelo qual as pessoas procuram o tráfico, ou então procuram sair do Brasil, por exemplo, né, no caso das pessoas trans, por que que essas pessoas acabam sendo traficadas? Porque existe toda uma outra violação de direitos humanos generalizada que essas pessoas não Sim, se sentem confortáveis em estar aqui. sim. Então, eu trago somente como deve-se olhar para todos esses outros fatores para superar o crime e as violações geradas pelo tráfico de pessoas. Excelente. Obrigada, Lua. Desculpa aí a É interrupção. isso, sem problemas. Foi ótimo, muito Essas obrigada. coisas de ao vivo, pronto. Então, super obrigada por estar com a gente. Talvez a gente precise conversar mais demoradamente sobre esses assuntos em outro Sim, momento. Mas eu te mas foi agradeço muito. ótimo. Então, tá Obrigada a bom. vocês. Um beijo. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Agora eu vou chamar a Fê Maidel, que já está conectada. Hoje essa tecnologia não está me ajudando. Fê, pede para entrar, que eu estou tentando aqui te conectar e não consigo. Minuto. Fê. Não, não é com Valesca Monte que eu vou conectar ao vivo, é com a Fê Maidel, que apareceu aqui. Deixa eu ver se eu encontrar a Thaís, vou conectar com a Thaís. Vamos lá. Achou a Fê? Pronto. Está conectando a Fê. Olá. Pronto. Oh, que É vexame que hoje, hein, enfim, Fê? Desculpa. é que enfim, que desespero, você manda mensagem e ela não vai. Ai, meu Deus, não sei o que Desculpa. aconteceu hoje. Não, eu que me desculpo, já deu aqui, travou, vamos lá. Fê, super obrigada por estar aqui com a gente, tá? Obrigado a você pelo Desculpa convite. essas intercorrências do ao vivo. Vamos lá. A Fê, ela é psicóloga, comunicadora, artista plástica, ativista trans. Ela é conselheira no Conselho Municipal de Políticas para Mulheres do município de São Paulo. Aliás, a primeira mulher trans nesse conselho, né, Fê? Pronto. Diretora de Empregabilidade, Qualidade e Certificação da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil e secretária municipal de Diversidade do Partido Cidadania. Fê, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, entre pacientes e tudo, todas as suas atividades. Eu vou pedir que você conte um pouco para a gente das suas ações
das suas ações, das ações que você participa. E estou dizendo para você contar só um pouco, porque se você contar todas, vai demorar aqui umas 4 Umas lives no 4 horas. Instagram, umas 4 pelo menos. E aí eu quero que você escolha algumas mais paradigmáticas que você acha importante e como que é possível, dentro dessas ações que você participa, fazer interação com o Ministério Público. Tá. De novo, obrigado pelo convite, tá? Super importante para mim estar aqui conversando com vocês. Para nós que é uma honra. Bom, como já foi apresentado, eu estou em várias atividades ao mesmo tempo. Às vezes eu acho que é uma correria insana, né? Mas qual que é o foco? O foco primeiro, acolher a população trans ao máximo possível, de uma maneira integrativa, integrar essa população LGBT e trans, na verdade, mas mais a população trans, que vive numa questão de vulnerabilidade muito mais detectável. Né? Então, tem várias ações das quais eu participo, focadas nessa reintegração. Eu já trabalhei com pessoas trans dentro de presídio, a gente fazendo ações de empoderamento, de revitalização da autoestima, para que quando elas saiam empoderadas e consigam trabalho, consigam refazer a vida delas. Né? Isso me levou ao ativismo, foi aí que eu fui cair no ativismo e não o contrário. Né? Eu fui numa coisa de trabalhar a psicologia dentro do presídio e acabei me tornando ativista a partir daquelas histórias. Excelente. Né? Então, aí você me pergunta assim, como é que a gente pode juntar essa parceria com o Ministério Público? Né? Então, hoje eu estou atuando na Câmara de Comércio, a gente está começando a desenhar alguns projetos de empregabilidade para a população LGBT como um todo, mas especificamente para a população trans. Então, a gente está indo aos nossos parceiros, detectando as necessidades que esses parceiros têm, que estão no comércio, que estão na indústria de turismo, detectando sensível, que é assim, a gente está no meio da pandemia, o turismo praticamente parou, mas a demanda está reprimida. A gente já sabe, no começo do ano, que o que vai levar à retomada da economia é o turismo. Então as pessoas estão com demanda reprimida, vão querer trabalhar nisso. Então a gente está começando a preparar alguns estudos para ver como a gente insere essa população no mercado de trabalho. E para quê? Para mostrar para o mundo que nós conseguimos acolher, nós somos acolhedores e nós somos diversidade, tanto no emprego quanto no hóspede. Né? É uma confluência de interesse. Além disso, a gente está trabalhando também em projetos de lei. Né? Eu faço parte do movimento chamado Mais Mulheres na Política, que abraçou um projeto original do Ministério Público de São Paulo, de ampliar a participação de mulheres nas câmaras eletivas, né? Aumentando a participação não só de mulheres, mas de mulheres negras nos cargos e na composição dos partidos, de quem pode se eleger. Hoje está em 30% por gênero, a gente quer ampliar isso para meio a meio. Né? E a participação do Ministério Público nessas duas são fundamentais, assim, porque como fundamentar isso como lei, como trabalhar isso dentro da esfera pública, né? Eu sou leiga, eu sou psicóloga, eu não sou advogada, como é que eu vou transformar um desejo ou uma demanda em lei? A gente precisa ter essa confluência. Claro. Né? E aí eu comecei a receber demandas da comunidade. Né? Esses lugares que eu estou ocupando me fazem ouvinte das demandas. Então, a gente está trabalhando agora, nós conseguimos o parecer positivo do STF para mudança do nome, para fazer essa atualização, mas agora a gente está enfrentando a questão burocrática, a questão do custo. Então a gente está indo atrás de minimizar os custos dessa mudança de nome. Então a gente está começando a se mexer nesse sentido. Se tiver alguém ouvindo a gente que possa nos ajudar nessa causa, é muito importante, porque são pedidos muitos documentos.
e alguns deles são custosos, as certidões negativas têm custo. A gente está indo atrás da parceria também do Ministério Público, também da iniciativa dos cartórios, dos cartoriais, para que a gente possa viabilizar esse direito que está instituído, mas não está conseguindo se realizar. É importante que a gente se mobilize o tempo todo para fazer valer o direito e que ele seja efetivo, não fica uma figura de linguagem. Né? Sim. Eu acho que nessa hora o Ministério Público é importante, fazer a efetividade da lei acontecer. E não fica uma lei assim, que bom, está na lei, mas e daí? Né? O direito não acontece assim. Com certeza. Então, eu chamo essa parceria com vocês para fazer as coisas acontecerem. A gente tem muita demanda reprimida em termos de Estado de Direito. Né? A OAB lançou aí um trabalho belíssimo dos direitos que não estão sendo, direitos constitucionais que estão sendo violados, ou que não estão sendo atendidos, ou que estão sendo invisibilizados. É muito importante que a gente se atenha a isso e brigue. Não é só pela comunidade LGBT. Veja, quando a gente fala de uma comunidade, a gente às vezes se esquece da outra. Se o LGBT não está sendo respeitado, provavelmente o negro não esteja, a minoria étnica não esteja, a mulher não esteja. Então é um processo que cresce como um bolo fermentado. Né? Se um direito não é respeitado, provavelmente muitos não estejam. E a gente não tem voz. Acho que o Ministério Público tem esse papel na nossa vida, de dar voz à nossa demanda e de se colocar à frente da defesa desse direito e tornar ele efetivo. É fundamental, né? Esse de empregabilidade que a gente vai fazer junto com o MPT. O que você acha que vai rolar esse que a gente está articulando junto com o Ministério Público, pelo Ministério Público do Trabalho e a Câmara de Turismo e Comércio LGBT? Então, o que a gente está pretendendo é, assim, a nossa intenção principal é capacitação, né? Assim, as pessoas vivem no limite da vulnerabilidade, tirar elas dessa posição e colocar elas numa posição de autonomia, de eu consigo aprender uma profissão, eu consigo me sustentar, eu consigo ter autonomia, respeito próprio e respeito da sociedade. Sim. Né? Então, esse primeiro passo da capacitação é para exatamente trazer isso, trazer essa possibilidade de se reconhecer como cidadão, se reconhecer como pessoa, com autonomia e respeito próprio. Né? Por quê? Porque sem isso, a pessoa não consegue sair e arrumar um emprego. Né? Que cai exatamente nessa coisa da documentação. Ela não se reconhecendo como cidadão, ela não consegue ir adiante. Então, são ações que, a princípio, parecem muito pequenas, mas elas têm um poder transformador enorme dentro da comunidade. Sim, com certeza. É essa a ideia. É assim, a gente faz pequenas células acontecerem, né? Desenhando um pouco a nossa ideia inicial, fazer pequenas células acontecerem, essas células se multiplicam e a gente consegue replicar o processo em vários lugares simultâneos. Né? Para quê? Para que essas populações se reconheçam como cidadãs, como detentores do seu direito e vão para a sociedade serem produtivos, serem participativos, né? E estarem ali trocando com o mundo. Isso é muito importante. Né? A gente tem notícias de fora de uma integração enorme, de como as coisas funcionam. Aqui a gente ainda vive o preconceito ainda lastreado na ideia da doença, na ideia do marginal. Né? Assim, enquanto existe preconceito, existe marginalidade. Né? Eu não aceito a pessoa na sociedade, eu torno ela marginal. Então, a pessoa acaba vestindo essa máscara social que está incorreta. Veja, como é que a gente faz isso? Capacitando, acolhendo, instruindo e dando condição para ir lá e procurar o seu trabalho. Então, o que a gente fez primeiro, o primeiro passo desse projeto, foi consultar os nossos parceiros e ver quais as demandas reais e históricas dele. Porque nesse momento não há demanda. Né? Então, existe uma rotatividade em certos setores da indústria do turismo. Então, a gente está estudando como aplicar uma capacitação e, então, desenvolver um curso que capacite e permite que elas vão procurar vagas no mercado, né? E tenham um trabalho digno, um trabalho que dê um sustento para elas.
Sim, muito bem. Então tá bom, vamos ver aí nessas parcerias com o MPP, parcerias com a MP estadual, vamos ver se a gente, se o MP faz seu papel, né, dentro de articulador social e de agente de transformação, né, se unindo e fazendo a inclusão dos grupos historicamente discriminados, que a gente Eu chama. queria me colocar à disposição. Se Então, precisarem falar, conversar, pode me chamar. Estou sempre disponível dentro da agenda louca de uma psicóloga, sim. né? Mas estou sempre disponível para articular essas soluções. Tá ótimo, então, Fê. Tá Então, bom? pronto. Conversaremos bastante em outras áreas, em Ok. outros momentos, Uhum. tá bom? Obrigada, querida. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Agora vamos chamar a Thaís. Estou aqui procurando a Thaís, que está aqui conectada. Thaís, se você está aí, me manda que fica mais fácil para eu te chamar. Tá aqui, vai ser fácil agora. Pronto. Oh, Pronto. live com emoção, né? Não, já não aguento mais emoção em lá. Imagina. Então, Thaís, muito obrigada. A gente do MPT trabalha muito com a IT, então a gente trabalha muito com a Thaís, se vê toda hora, quando fica uns dias sem se ver, até sente falta, né? Muita, Porque na fala assim, verdade. nossa, não teve nenhum abacaxi para a gente resolver e tudo mais. Então, vamos lá. Thaís, super obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, a meu pedido, que vive te atormentando, né? Mas acho que é a primeira vez que você fala no Coletivo Transforma MP. Então, isso é muito, muito legal e fica aqui já de marco essa sua primeira participação no coletivo. Vamos lá. A Thaís é advogada, mestre e doutora em Direito pela UNB, Universidade de Brasília, oficial técnica em Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho para América Latina e Caribe da Organização Internacional do Trabalho, onde ela trabalha há 16 anos. Thais é lésbica, baiana e faz aniversário no mesmo dia do Orgulho Mundial LGBT. Ou seja, não tinha alternativa. Não tinha. Pronto. Pronto. Então, Thaís, eu vou pedir para você contar para a gente o que você considera de importante de normativas que tratem dos direitos LGBTIs, e como essas normativas permitiram essa vasta parceria que a OIT tem com o Ministério Público, em especial com o Ministério Público do Trabalho, e qual é o impacto disso para a comunidade LGBT? Tá bom. Muita coisa, em 10 minutos. Sim, tem um pouquinho mais que a live caiu, então recomeçamos. Então dá para falar um pouco mais. Vamos fazer no tempo certo, que tem muita coisa. Primeiro, é um prazer imenso participar. Quando a Sandra me falou, eu falei, não sei nem do que é, eu já estou dentro. Pode me colocar, depois a gente conversa, porque eu sei sempre que é algo muito bom, muito importante. Então, é um prazer muito grande, realmente. Eu quero dizer também que eu já amo esse nome, Transforma MP. É incrível, né? Assim, saber que nós precisamos nos transformar o tempo todo. Então, isso já mostra que vocês estão muito na frente, que já é reconhecer a necessidade de transformação que todos nós temos. Então, já parte desse ponto que eu acho muito interessante. Se eu for falar de marcos internacionais e nacionais que possibilitam esse trabalho conjunto, eu vou lá para trás na história, mas eu vou rapidinho, tá? Eu vou dar um pulo, assim, anos. Mas só para dizer que a OIT tem 101 anos, né? Então, assim, a OIT ela foi criada antes da ONU. Ela foi criada com a premissa de que não há paz sem justiça social. Sim. E ela foi criada a partir de movimentos de trabalhadores, empregadores e dos governos para reconstruir, né, vários países depois da guerra. Depois da Primeira Guerra. Então, era um momento de proteção, inclusive, desses trabalhadores.
E desde esse momento que as coisas mais importantes que foram feitas foram marcos que são convenções internacionais. Que talvez seja essa a grande característica, talvez não, é a grande característica da OIT, ser uma agência tripartite, ou seja, formada por trabalhadores, empregadores e governo, ser uma agência muito antiga, que passou por vários momentos da história, né? E ser uma agência onde tem marcos internacionais, produz legislação internacional. O que ocorre quando a gente está falando da população LGBT? Por isso que eu vou pular no tempo. Porque há anos atrás não se falava da população LGBT. Não existia a população LGBT em termos de legislação e de reconhecimento. Obviamente existia em termos de existência, né, de humanidade. Mas há anos atrás você tinha criminalização das pessoas que não obedeciam às normativas de gênero ou de identidade de gênero. Você tinha exclusão, você tinha punição, então você não reconhecia direitos, muito pelo contrário. Essas pessoas eram criminalizadas, como a Lua já falou muito, então eu não vou retomar nesse processo de criminalização e de exclusão. Claro. E eu sempre falo que é importante, quando a gente quer desfazer algo, você conhecer historicamente como ela foi construída. Então, não existe, para mim, é impossível você falar em trabalhar discriminação e reconhecer e possibilitar formas, mecanismos, projetos de desfazer todo esse processo sem você ver de onde ele veio. Claro. Porque senão parece que é algo natural, parece que é algo normal. E não é, é algo construído a favor de determinados grupos. A gente já falou muitas vezes, quando você tem um grupo excluído, você tem um grupo privilegiado. E cada vez que você trabalha para a inclusão, você trabalha para a diminuição do privilégio. Ontem eu estava numa outra live com a Aliás, Ariadne, que acabou de entrar. Não, mas foi outra antes com a foi Ariadne. outra? Nossa. E foi muito interessante, que eu vou falar de novo, porque eu estava falando e depois eu me incomodei quando eu falei a palavra inclusão. E eu me incomodei naquela hora quando eu falei isso, porque eu acho que não é uma questão de incluir. É uma questão de mudar a sociedade para que todo mundo faça parte dela. Sim. Porque quando a gente fala, vamos incluir as pessoas LGBT, parece que, bom, vamos fazer um favor, vamos adequar para que as pessoas entrem. Não, nós todos temos os direitos. Claro. Então, o problema está na forma como a sociedade se organiza, como as empresas se organizam, como os poderes se organizam. E o problema não está nas pessoas que precisam ser colocadas naquele espaço. É o espaço que tem que ser aberto e possível a todas as pessoas. Então, falando nesse termo de marco, a gente tem uma convenção que é muito importante, que, por exemplo, acho que é talvez o grande marco da discriminação, que é a Convenção 111 da OIT. Sim. Ela fala e especifica o que é a discriminação no trabalho. Quando você vai ler a convenção, ela não fala de orientação sexual e identidade de gênero. Mas quando você vai ler as razões, né, todos os documentos base dessa convenção, e você vê que tem um parágrafo ali final, você percebe que todas as outras situações onde uma pessoa é excluída de um seu local de trabalho ou que tem sua possibilidade de crescimento limitada por uma questão que não é justificável, é determinado ou é classificado como discriminação no trabalho. Então, logicamente, a situação de orientação sexual e identidade de gênero está especificado, está no âmbito da Convenção 111. E, portanto, como esse também é um caso de grande exclusão do mercado de trabalho, é também uma parte da missão da OIT. Então, quando a gente fala de princípios e direitos fundamentais no trabalho, eu sou oficial técnica dessa área, significa que na década de 90, a OIT discutiu com seus constituintes quais eram os temas, assim, os temas principais, aqueles temas que você jamais, que nenhum país que é membro da OIT, que são 187, podem abrir mão. Aquilo é o básico. Sim. E o básico é erradicação do trabalho infantil, erradicação do trabalho forçado, não discriminação, liberdade sindical e negociação coletiva. Então, significa que não existe um país com justiça social sem um país que ainda mantém situações de discriminação. Claro. Então, por isso, esse tema faz parte tão claramente da missão da OIT e faz parte claramente da missão de vocês, né, do MPT. Claro. Então, por isso, aí a gente vem, por isso que a gente se encontra nesse momento, que é o momento onde a gente se encontra de você somar históricos, potencialidades e missões e competências de duas instituições diferentes, mas complementares, para propor mudanças sociais concretas.
Então, Sim. eu acho que tem dois âmbitos de mudança aí nesse caso, que nós, vou falar nós, porque aí somos nós aqui, né? Aí tem o PT, eu estou falando nós nesse sentido. Sim. O âmbito de mudança é uma mudança política, institucional. E aí eu falo política, não só política pública, mas política institucional, que é um pouco o que vocês estão fazendo agora, né? Um Sim. pouco não é, esse Transforma MP também é uma política institucional. E as políticas locais, então dá elementos, contexto, material técnico, pesquisa, para subsidiar essas políticas que dão a base de sustentação à promoção da igualdade. Por outro lado, a gente tem projetos de ação mais direta, né, que são projetos que efetivamente vão atender aquelas pessoas que já estão extremamente excluídas e que precisam de alguns projetos e de alguma demanda muito especial para conseguir minimizar um pouco a exclusão histórica a que elas foram submetidas durante tanto tempo. E aí eu vou citar, assim, talvez 2 desses projetos que são mais relevantes. Um deles, sem dúvida nenhuma, é o Cozinha em Voz. Sim. Né, que é um projeto que a gente já faz desde 2017. É um projeto que ele tem várias parcerias e isso faz com que ele seja muito importante, forte, já esteja consolidado em termos de metodologia. Ele é coordenado tecnicamente pela chefe Paola Caroselli, ele tem a parceria da Casa Poema com Elisa Lucinda. E essa junção, para mim, é o que faz desse projeto ser tão diferenciado. Essa junção do próprio nome, é Cozinha em Voz, ou seja, a formação técnica profissional e a formação de elementos e de mecanismos que podem te colocar socialmente de uma forma mais segura. Né? Então, esses elementos são fundamentais. Quando a gente ouvia historicamente, era muito comum você ter pessoas que iam para o mercado de trabalho e que não entravam na entrevista. Sim. Porque não conseguiam falar na entrevista. Ou que entrava no mercado de trabalho, mas que não se sentia parte daquele ambiente. Porque você entra no mercado de trabalho e você vê aquele grupo fixo. E você não faz parte daquele grupo, você faz, bom, meu lugar não é aqui. Então, como é que eu vou conseguir ser produtiva se eu não me sinto bem naquele lugar onde eu estou? Isso é absolutamente contraproducente. Então, para mim, o grande diferencial assim, do Cozinha em Voz foi juntar essas duas vertentes, dando a mesma importância para as duas. Não existe formação técnica sem ter a formação de outros elementos de fala, de colocação, de postura, de autoestima, que faz com que a gente possa construir nossos sonhos. E isso também eu acho muito interessante, porque historicamente, quando a gente fala de projetos que trabalham com grupos que estão nessa situação mais excluídos, estão nessa situação por uma questão social, civilizatória, enfim, cruel. A gente também fala de projetos que também mantém aquelas pessoas no mesmo patamar. Sim. Você percebe que não trabalha aqui. Então, você dá só uma atividade manual ou que você não precisa desenvolver a parte intelectual, como se aquelas pessoas não pudessem participar e não pudessem se desenvolver intelectualmente e buscar outros caminhos da vida. Então, é muito normal você ter projetos que trabalham, sei lá, com adolescentes em medida socioeducativa. Você tem lá, vamos costurar bola. E por que não vamos para a faculdade? Por que não vamos fazer aula de matemática? Por que não vamos fazer química? Então, essa lógica também precisa mudar. Essa lógica muito de perversa essa lógica. Claro! E outra coisa, já para acabar, eu já sei, tô olhando aqui meu tempo, que eu sou bem... Não, olha, até seu reloginho, gente. Mas tem uma outra coisa importante também, que eu acho que para a gente mudar, é fundamental repensar. Principalmente no mercado de trabalho. Primeiro, existe um grande mito de que muitas empresas e muitos locais falam, eu não consigo achar, eu vou falar de pessoas trans, tá? Pessoas trans qualificadas para entrar nesse posto. Mentira. Existem muitas pessoas trans extremamente qualificadas e que não entram pelo preconceito. Sim. Isso é um ponto. Vamos acabar com essa mentira. Ponto 2. Não vamos correr o risco de fazer, não vou falar dessa inclusão, tá? De fazer essa mudança social, ou seja, aumentar o número de pessoas LGBT no seu local de trabalho de maneira higiênica, porque também não resolve. Então, você tem um projeto para atrair pessoas LGBT para o seu mercado de trabalho, que só atrai pessoas brancas, de classe média alta, e que sejam esteticamente dentro do padrão do que é esperado, não resolve o problema.
da não discriminação, porque você continua discriminando outros grupos que estão mais excluídos. Então, é preciso ver também, não ter essa atitude hipócrita. Eu resolvi meu problema, não tem problema nenhum. Olha só, contratei Thaís para trabalhar. Uhum. Entende? Isso não é um trabalho efetivamente de mudança social. É preciso pensar quem são as pessoas negras, pessoas com deficiência. Isso sim você está fazendo algum tipo de mudança. E uma outra coisa, é preciso valorizar históricas e currículos fora do padrão tradicional. Sim. Esse padrão europeu colocado elitista, que é o padrão que meu currículo importa porque eu tenho mestrado, doutorado, idioma, etc, etc, etc. E o currículo da outra pessoa que não tem, mas que tem um histórico de vida incrível, uma sabedoria absurda, uma inteligência emocional de lidar, de mobilizar, de chamar grupos, e que é extremamente competente nisso, eu não considero porque eu não tenho aquele currículo tradicional. Então, é preciso valorizar os conhecimentos e a potencialidade histórica que cada um carrega para você conseguir ter, inclusive, mais produtividade. Eu me lembro que uma vez a gente estava conversando sobre como seria muito pobre se eu pegar um problema numa instituição qualquer e tiver ali só homens brancos cis para resolver. Provavelmente eles vão dar a mesma resposta. Eles vão me dar porque eles vão dar a resposta de acordo com que é a vivência deles. Claro. Se eu estiver naquele mesmo grupo, mulheres trans, homens trans, pessoas negras, com deficiência, etc., eu vou ter 1000 possibilidades de resolver aquele problema. Então, para uma instituição e para uma empresa, em termos de produtividade, vai ser muito melhor. Então, isso, inclusive, é uma questão de produtividade, de aumento de trabalho. Quanto mais você gera trabalho, mais a economia cresce. E isso é bom socialmente, mas o trabalho tem que ser um trabalho em condições que a gente fala decente, de liberdade, equidade, segurança e dignidade. E eu já esgotei meu tempo, ainda tem mais uma pessoa para entrar. Mas foi show. Então, se deixar, eu fico aqui, ó, mas eu fico olhando meu reloginho para não ficar. Né? Não, mas teremos outras oportunidades de aprofundar esses assuntos, com certeza, aqui no Transforma, tá? Não nos faltarão. E o Cozinha em Voz já foram 600 pessoas formadas. A gente tem a versão web trabalhando com 100 pessoas no país inteiro durante a pandemia. A OIT, o MPT e agora com a parceria do NAIDS, recebendo bolsa de R$500 para se formar e se proteger durante a pandemia. Perfeito. Essa versão web maravilhosa para esse momento. Thaís, brigadíssima. Obrigada, Lia. Obrigada, gente. Vou seguir aqui assistindo. Beijo. Tá bom, beijo. Agora é Natuli. Beijo. Chegou, Natuli. Viu que essa live foi com emoção. Está sendo com emoção. Não estou ouvindo, Ana. Vamos. Não tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. É que eu tinha apoiado. Pronto. Meu apoio hoje não deu certo. Então vamos lá. Vamos lá. Fala de novo, vê se eu te ouço. Tá. Não, é porque o meu apoio aqui que tá sufocando o microfone. Então, vou segurar na mão mesmo. Tem que ter outro jeito. Eu também tive que acabar fazendo isso, porque o meu não sei o que aconteceu. Então vamos lá. Vamos. Ana, super obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer te receber aqui no Coletivo Transforma MP, Coletivo por um Ministério Público Transformador. E vou te fazer sua apresentação. Então, vamos lá. Natuli Araújo é tecnóloga social, diretora executiva da União Libertária de Pessoas Trans e Travestis, a UCRA, diretora executiva do projeto Diversifica, diretora executiva de projetos da Diversifica, que é a Sociedade Diversa, e colaboradora da plataforma Queer Londres, que é a plataforma de Minas Gerais. Atualmente, a Ana Tully coordena o projeto Ultra Emergencial, com apoio da International Trans Foundation. Estuda especialização em políticas públicas para a igualdade na América Latina pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. É estudante bolsista no curso de Direito pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Tem experiência nas áreas de políticas públicas, raça, etnia, gênero, sexualidades e interseccionalidades. Então, Ana Tully, queremos saber de você o que você acha sobre
há algumas, assim, objetivamente, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas têm sido muito arrojadas em relação aos direitos da população LGBTI. Além do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, eu estou usando sexo aqui, porque foi o termo usado pelo Supremo Tribunal Federal. Já deixo isso aqui, esse adendo. Não gênero, estou usando sexo e não gênero. Pois bem, além do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, também pela DIN 4275 se permite a alteração do registro civil de pessoa transgênero diretamente pela via administrativa, independente de tutela ou intervenção médica. Como você vê, Anatoly, na prática, estas decisões do STF e se essas decisões melhoraram a vida das pessoas LGBTI? Antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Assim, é uma honra, né? Ser a última pessoa a falar. Peraí que eu vou botar o meu cronômetro aqui, porque eu quase não gosto de falar, né? Eu vou ficar a noite inteira. É uma honra, assim, encerrar esse painel com mulheres que eu admiro demais. E, enfim, tá falando sobre direitos LGBT e o papel do Ministério Público, né? Uma honra mesmo atender esse chamado. Então, quanto às decisões do STF, eu acho que, assim, que é positivo, sem sombra de dúvidas, né? Mas eu acho que existem algumas pontuações de questões objetivas por trás dessas atuações que geram vulnerabilidade não só para a população LGBT, como, por exemplo, a Fê pontuou, né, sobre o direito de retificação, e, enfim, como a gente esbarra em várias barreiras financeiras e também de estigma nos cartórios e também no sistema burocrático para conseguir emitir as certidões, etc. Eu acho, primeiramente, que a ADI 4275 ela é absolutamente progressista. Assim. Existem pouquíssimos marcos em todo o mundo que abordem de uma forma tão profunda e detalhada a contextualização da população LGBT, especificamente da população trans, diante da demanda de um direito. Então, antes de tudo, foi uma ação muito bem construída, né, pelo Pauliotti, que foi o advogado titular da ação, e foi uma campanha mesmo de advocacy, de incidência, de ativismo judicial muito, muito bem construída e muito bem articulada. Assim. É um marco muito significativo para o movimento LGBT em todos esses sentidos. E aí ela traz, no seu resultado, assim, um nível além de tudo aquilo que o movimento LGBT acreditava ser viável de pleitear. Então, que é não só o reconhecimento da via administrativa, mas também a vedação da patologização no processo do reconhecimento da identidade. Ou seja, tirar a centralidade que o laudo médico, que o atestado psicológico tinha sobre a definição da identidade para o reconhecimento jurídico. O STF está dizendo objetivamente a relação médica que envolve a construção que envolve a identidade trans, ela não está diretamente relacionada com a construção dessa identidade. Então, ela não tem que ser um pré-requisito para garantia jurídica e proteção dessa identidade. E aí, assim, foi um momento de choque, eu acho, para todo mundo. Eu confesso que eu vim, assim, numa onda de pessimismo, e eu tava, eu duvido que vai acontecer, eu duvido que vai acontecer, e aconteceu. E aí, foi aquele êxtase imediato, assim, vários vídeos icônicos de pessoas trans queimando laudos, né? E, assim, muito, muito simbólico isso, porque até 2 anos atrás, o desespero de qualquer pessoa trans era conseguir esses laudos de forma facilitada. Porque os protocolos do Ministério da Saúde, os protocolos do Conselho Federal de Medicina, ele exige, assim,
uma regularidade, ele burocratiza o reconhecimento da identidade, e o acatamento jurídico desse procedimento médico e psicológico como um critério necessário para a proteção dessa identidade era o que gerava a verdadeira violação do direito à identidade por pessoas trans. E essa é basicamente a tese que o STF reconhece, né? E aí, como consequência dessa ação, iniciou-se, então, uma outra campanha que foi para conseguir a regulamentação via CNJ. Já, enfim, tendo a experiência do que foi, por exemplo, a união igualitária, né? Primeiro a união estável, depois a conversão em casamento, e todo o processo de resistência dos cartórios para poder realizar essa efetivação de direito. Já partindo dessa perspectiva, iniciou-se quase que imediatamente uma articulação nesse sentido. A gente teve audiência pública com a Defensoria Pública da União, assim, em que a gente elaborou, com base numa minuta anterior, elaborada pelo próprio CNJ, a gente elaborou ali a minuta dos sonhos, assim, né? Se o CNJ resolvesse atender o sonho das travestis e das pessoas trans, é essa resolução aqui que a gente precisa. Uhum. E aí, o sonho não foi efetivado, assim, em sua completude. Tá. Mas anterior a essa regulamentação pelo CNJ, embora ela tenha acontecido de uma maneira bastante ágil, colocando em perspectiva o processo mesmo de regulamentação do CNJ de decisões do STF, foi um processo bastante ágil, mas anterior à regulamentação do CNJ, vários tribunais de justiça atuaram também na especificação desse direito, né, da implementação desse direito. E aí eu acho que um dos casos mais emblemáticos, eu vou abrir as minhas anotações porque eu não lembro o número, mas um dos casos mais emblemáticos é o provimento 17 da Corregedoria do TJGO, de 2018, né, que regulamentava a decisão do STF no âmbito dos cartórios extrajudiciais, mas que impedia a retificação em casos de pendências judiciais, ou seja, na apresentação de uma certidão negativa judicial com qualquer tipo de pendência, mas inclusive nas certidões de protesto e do SPC e do Serasa. Então, assim, para o Corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Goiás ter devido uma fatura do cartão de crédito, ter ficado desempregada e não conseguir pagar a faculdade, é justificativa para impedir o acesso à identidade que o STF reconheceu como um direito fundamental constitucional. Então, a gente percebe que, apesar da campanha, enfim, pela aprovação, pela votação da DI 4275 e pelo sucesso dela ter sido muito bem implementada, a gente esbarra numa barreira cultural que é praticamente intransponível, senão através do próprio tempo, que é a resistência do próprio judiciário em implementar essa decisão. Então, o judiciário, por outras estruturas, né, por estruturas subsidiárias, digamos, se vale de uma série de malabarismos conceituais e teóricos para justificar que, não, olha, a gente precisa garantir uma suposta segurança jurídica exigindo uma certidão retroativa em 5 anos. Então, a gente tem, por exemplo, dados das organizações de pessoas trans levantados informalmente, que em função da empregabilidade trans, que é uma barreira muito intensa para a população trans, existe uma mobilidade das pessoas trans no território nacional muito grande. Então, assim, raramente você vai conversar com uma pessoa trans que nos últimos 5 anos morou no lugar onde ela está hoje. E assim, sendo bem honesta, quem mora hoje no lugar que morou nos últimos 5 anos, sabe? É uma parcela muito, muito pequena da sociedade. E aí o CNJ traz isso, que é uma barreira enorme para as pessoas.
porque os cartórios de protesto muitas vezes não fazem o envio dessa certidão, por exemplo, ou, sei lá, por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma infinitude de cartórios de protesto. Sim, E aí, de todos. exatamente. E aí precisa de uma certidão unificada de todos esses cartórios de protesto, que vai ter também um valor unificado. Sabemos que o acesso à justiça não é essa gratuidade que foi prometida para a gente, né? E aí a gente vê uma série de barreiras sendo construídas, impedindo o acesso efetivo da população a esse direito. Uma barreira que é construída, primeiro, em diversas resoluções de tribunais de justiça, e o próprio CNJ mantém muitas dessas barreiras ao criar a Resolução 73 de 2018, que é a resolução que regulamenta. E aí, enfim, superada, né, essa barreira da regulamentação do judiciário, a gente vê uma barreira enfrentada dentro dos próprios cartórios. E aí, esse é o meu caso, por exemplo. A minha família é do interior do Goiás, aqui próximo a Brasília, né? A Formosa. Olha, já deu o aviso da bicha muito conversadeira. A minha família é de Formosa e eu fui registrada lá, embora tenha nascido em Brasília. E aí, o cartório onde eu fui registrada não tem um concurso, tem vivido uma treta jurídica, assim, de uma família de coronelado mesmo, que herdou o cartório e que entrou com um processo judicial para, enfim, protelar ao máximo a manutenção desse privilégio, dessa titularidade que a gente sabe que é essas estruturas extrajudiciais. E isso tem burocratizado a realização de um concurso para tabelião. E aí o que acontece é que o cartório que eu fui registrada tem uma respondente temporária. Uma pessoa que, inclusive, era minha amiga no ensino médio. Assim, ironias do destino ao extremo. E aí essa pessoa, ela se recusa a compreender que a terminologia adotada no CNJ, pelo CNJ, ela não é unificada pelos tribunais de justiça, por exemplo. O CNJ fala em obrigatoriedade na apresentação de uma certidão negativa de execução criminal. Só que o TJ de Minas Gerais não emite especificamente uma certidão de execução criminal. Ele emite só uma certidão criminal que vai constar a execução criminal. Uma coisa que, para qualquer pessoa formada em direito, é óbvio, e deve ser óbvio para uma pessoa que assume um cartório. Mas, assim, ela se recusa a compreender, sabe? E, tipo, eu não tô com o menor saco para suscitar dúvida, porque eu sei que suscitar dúvida vai gerar uma burocracia. A juíza responsável já foi contrária a várias dúvidas suscitadas por pessoas trans, e eu vou ter que ir parar em Goiânia, no Tribunal de Justiça, sabe? Argumentar com a corregedoria do TJ que, tipo assim, o que o CNJ diz não está lastreado na prática dos tribunais de justiça. Inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao qual aquele cartório tecnicamente responde. Mas, enfim, essa barreira cultural me impediu de acessar esse direito. E aí, um ponto que eu acho necessário fazer para finalizar eu sou uma pessoa de classe média, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, que teve acesso à educação formal, que estudou em colégio particular, que teve acesso à universidade. Enfim, eu sou percentualmente uma exceção relativa à população trans. E se para mim, com todos os privilégios que eu tive acesso, inclusive a advogado, por exemplo, para poder suscitar dúvida sem ter essa dor de cabeça, eu não tive a disposição e a saúde mental para lidar com essa questão. Imagina para uma pessoa trans, como é a maioria da população trans no Brasil, que foi expulsa de um ensino básico, um ensino médio já precarizado, que é o ensino público, que, enfim, vive uma situação de vulnerabilidade, de prostituição,
e uma situação de marginalidade imposta que é absoluta e que é praticamente intransponível. Como essa pessoa vai acessar esse direito, sabe? Sim. Na época, a gente elaborou uma campanha na Ultra para facilitar para as pessoas acessarem essa informação. E a nossa campanha serviu basicamente para a gente decidir fazer uma pesquisa sobre acesso à retificação, porque toda a informação que chegava para a gente era que as pessoas trans não estavam conseguindo, sabe? E as exceções são quando elas conseguem acessar a Defensoria Pública, que ainda é um serviço muito excepcional no Brasil. Assim. Em Formosa, por exemplo, na cidade onde eu sou registrada, não existe um núcleo de atendimento da Defensoria Pública. A Defensoria Pública atende por meio de convênio com o núcleo de prática jurídica de uma instituição de ensino privada. Então, quer dizer, sabe, existe uma vulnerabilidade muito grande criada nessas normativas. E eu acho que o papel assim, do Ministério Público é justamente de, primeiro, divulgar essas boas práticas que já são desenvolvidas, porque a gente sabe, né, que são desenvolvidas uma série de projetos assim, muitíssimo interessantes para o acesso de direitos da população trans e da população LGBTI como um todo, e que o Ministério Público traga para si a responsabilidade de criar participação social dentro das suas instâncias. Porque os espaços do Estado, eles são muito limitados ao acolhimento da população em geral. Mas a população LGBTI e a população trans e travesti em específico é extremamente alijada desses espaços. É uma população que tem uma resistência automática de ocupação desses espaços institucionais e que precisa que essa instituição tome uma postura efetiva de buscar essa população e não só dizer, você é bem-vinda nesse espaço, mas dizer para ela, a gente quer ouvir você, o que a gente precisa fazer para que você seja bem-vinda nesse espaço. É esse o papel do Ministério Público. E ouvir essa população. Qual a demanda que você tem? Você tem uma demanda por retificação, por acesso à saúde, que são direitos que a gente já tem garantidos institucionalmente, por decisão do STF, por jurisprudência do STJ, e, enfim, por ações e iniciativas do próprio Ministério Público. E eu acho que compete ao Ministério Público assumir esse papel. Que, assim, aqui em Brasília temos o privilégio disso acontecer de uma forma contínua e, assim, ininterrupta. Mas é preciso que a gente atue para uma promoção dessa política como um programa institucional, entende? Sim. Sim. É um dos objetivos do Coletivo Transforma NT. A gente sempre ouvir a sociedade, sempre ouvir aquelas pessoas que a gente tem que atender. Então, isso vai só ouvindo, só a gente exercitando o lugar de escuta, que a gente vai poder fazer o que a Constituição nos mandou. Então, Exatamente. É isso, Ana. Super obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi o máximo ter vocês todas aqui. Agradeço todo mundo. E vamos ter algumas outras. Quando a gente fizer encontros presenciais, a gente também vai ter que retomar esses assuntos. Ai, sim, com certeza. E pronto. E eu convido todo mundo a curtir as nossas redes sociais, a acompanhar as nossas lives todas as segundas e as quartas-feiras. E vamos encerrando essa por aqui hoje, dando uma boa noite. E Lia, eu peço licença só para fazer um merchan, né, do nosso projeto. Acabei ficando muito empolgada sobre a fala e não falei sobre o nosso projeto. Pela Ultra, a gente está desenvolvendo um projeto de atendimento à população LGBTI em situação de vulnerabilidade e com um recorte muito bem focado em interseccionalidade. Então, a gente tem recebido muitas demandas da população imigrante, de pessoas com deficiência, e, enfim, da população LGBTI que vivencia uma série de vulnerabilidades. E aí a gente lançou um novo eixo do nosso projeto, que é uma campanha no Benfeitoria
para arrecadar dinheiro e criar um programa de acompanhamento psicoterapêutico para pessoas LGBTI em situação de vulnerabilidade. Foi uma demanda que a gente encontrou, assim, em praticamente toda o alcance que a gente teve. Acho que cerca de 85% das pessoas têm interesse e estão vivendo uma situação de vulnerabilidade, né? O Vote LGBT publicou recentemente uma pesquisa reafirmando a situação de vulnerabilidade da população LGBTI e mostrando como a população LGBTI está sendo extremamente afetada pelo contexto da pandemia. Então, eu gostaria de convidar todo mundo a visitar as páginas da Ultra, da Diversifica, conhecer o nosso projeto, fazer uma doação, se for possível. Eu sou polinizadora, não sou polinizadora? É isso. Eu mando pro pessoal do Transforma. Pronto. Ah, excelente. Tá Tchau, tchau. Então, Foi um prazer. Obrigada para todo mundo. Agradeço mais uma vez a Lu, a Fê, a Thaís. Um beijo para todas vocês. Beijo enorme, Ana. Até a próxima. Beijão, quando a gente puder aglomerar de volta, tá? Tchau, tchau.